Olá, amigos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao primeiro podcast Diálogos Espírita. Nós estamos aqui dando o pontapé inicial num projeto que era um projeto e hoje se torna uma grande realidade, para que possamos trazer a oportunidade para muitas pessoas que querem conhecer um pouco mais a respeito da doutrina espírita, entender um pouco mais da doutrina espírita para aqueles que já conhecem. E aqui nós vamos falar de assuntos diversos que, à luz da doutrina espírita, nós vamos aqui trazer diversos convidados, nós vamos trazer diversos amigos para que a gente possa levar até vocês essa doutrina maravilhosa que faz com que a gente possa refletir a respeito do que nós somos, para onde nós vamos, de onde nós viemos, quem nós somos. Então vai ser sempre um bate-papo muito gostoso, muito alegre, muito divertido, porque a intenção também é essa: conversar e trazer diversão, né, à luz da doutrina espírita, porque a doutrina espírita também é isso. A doutrina espírita também nos dá essa oportunidade de podermos sorrir para que a gente possa, dentro dos ensinamentos, dentro da filosofia da doutrina espírita, podermos nos conhecer e fazer com que esse conhecimento seja uma coisa alegre. E hoje, para dar início a esse primeiro podcast, nós estamos recebendo uma pessoa aqui, uma querida amiga, que sempre está conosco, falando, conversando, a Elaine Cabral, trabalhadora do movimento espírita, que tem um conhecimento enorme, porque também é uma estudiosa da doutrina espírita, e que vem hoje conversar conosco a respeito de um tema, aproveitando a oportunidade do momento em que nós estamos vivendo aqui, nesse período. Hoje é dia 20 de dezembro de 2025, e aí, aproveitando o período de dezembro, a gente escolheu, para abrir esse primeiro podcast, falar sobre o Natal. Seja bem-vinda, Elaine, é sempre um prazer conversar contigo. A gente já teve outras oportunidades, né, na rádio, e hoje nós estamos aqui no podcast. É sempre um prazer conversar contigo, e a gente, né, vai ter um bate-papo, algumas horinhas aí, alguns minutos, de uma conversa muito gostosa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ângela. Muito bom também estar aqui com todos aqueles que um dia, uma hora, um momento vão assistir, né, esse programa, essa conversa, esse diálogo espírita. Achei legal quando você falou que o espiritismo também é diversão. Sim. A minha mãe, uma vez ela falando que eu não me divertia, que eu só vivia na casa espírita, que eu deveria fazer alguma coisa, que eu nunca me divertia. Eu digo, mas eu me divirto lá, por isso que eu vivo na casa espírita. E quem me conhece também sabe que eu sou um cara meio bem-humorado, e eu sempre digo isso também, que senso de humor é inteligência, e o espiritismo nos leva a raciocinar. E essa alegria, né, de saber que nós somos espíritos imortais, que Deus existe não dentro de um templo, mas Deus existe dentro de nós. E isso é alegria dentro de do maior templo que somos nós. Né? Eu costumo dizer, conversar, quando a gente vai por aí, que no reino do meu pai há várias moradas. E eu digo que se fala dos universos, né, dos planetas, e eu sempre digo que dentro de nós é um grande universo. E é uma morada, né? É uma morada, uma grande morada, que a gente precisa desbravar essa morada, que também é bem instigante, às vezes, para a gente descobrir, né? E aí a gente está trazendo o Diálogos Espírita para a gente poder também se autoconhecer, né? Isso. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, muito importante, eu penso, Elaine, o Natal. Né? Aproveitando esse período de dezembro, da gente falar sobre o Natal. E como é que tu poderia iniciar essa nossa conversa, esse nosso diálogo espírita, falando do Natal? O Natal, né? O Natal, a palavra Natal significa nascimento. E o 25 de dezembro é uma data escolhida, né, pelo homem, pelos cristãos, para relembrar o nascimento de Jesus de Nazaré, né? O Messias, o nosso mestre, que trouxe a boa nova, as boas notícias do reino de Deus. Então, o Natal ele tem essa conotação de nascimento de Jesus, né? Já que essa comemoração de dezembro. E é esse movimento que nós precisamos entender, perceber esse nascimento, porque houve o nascimento de Jesus lá
né, há 2025 anos atrás, né, como é que dentro da história do que se propõe, 2025 anos atrás, nós estamos em 2025, numa manjedoura, né, totalmente ignorado por todos, a não ser pelos magos, né, os 3 reis magos, que percebiam que ele estava chegando, foram guiados pelas estrelas, e trouxe uma das principais virtudes. Ele já começa manifestando os seus ensinamentos, uma das principais virtudes para a nossa evolução, que é a humildade, né? Nascer num cantinho ali, junto com os animais, junto da natureza. E, Elaine, assim, a gente trazendo, o tema do nosso podcast é Diálogos Espírita. Trazendo para essa parte espiritual, a gente pode lembrar justamente, tu falaste, os únicos conhecedores seriam aqueles 3 magos. Mas isso foi anunciado, né? A vinda desse Messias foi anunciada. E eles ficaram atentos para isso. Pois é, tanto é que existe, né, a citação, né, de Lucas, paz na terra aos homens de boa vontade. Essa foi a forma em que os espíritos vieram, né, nessa comunicação, né, que o espiritismo é essa comunicação do mundo espiritual com o nosso mundo material. E ali entre aqueles 3 reis magos houve essa anunciação, né? Sim. Paz na terra entre os homens de boa vontade. E um dos princípios básicos da doutrina espírita é a imortalidade da alma e a comunicabilidade entre os espíritos. E aí você vai ver que desde sempre isso era muito natural. Ou seja, um espírito se materializa, um anjo vem e fala com Maria, dando a notícia que ela traria, né, o Messias. E a partir dali, várias manifestações espirituais foram acontecendo, a informação aos 3 reis magos. Com José, para que ele pudesse acalmar o coração. Para que ele acalmasse o coração e estivesse sempre ao lado de Maria. Ou seja, a doutrina espírita, ela vem conversar sobre isso conosco, nos trazendo essa fé raciocinada de entender. Então, a doutrina espírita ela não criou reencarnação, sempre foi uma teoria tratada em todos os povos, toda a história da humanidade. A doutrina espírita não vem criar os espíritos. O espírito não é uma invenção da doutrina espírita, mas o codificador, por isso que Kardec não é o criador, ele é um codificador, ele junta todos os ensinamentos, os princípios, todas as leis da natureza, para que nós possamos entender e daí surgir, então, a fé raciocinada, né? Sempre houve a comunicabilidade entre os espíritos. E tem aí essa história que muitas vezes as pessoas usam para atacar, inclusive, a doutrina que Moisés proibiu. Sim, então, Moisés proibiu porque existia, né? A comunicação sempre existiu. Só que naquele momento, com Moisés, o povo ávido da liberdade, porque eram ex-escravos, então eles começam a usar essa comunicação com os espíritos para interesses pessoais. E aí Moisés proíbe porque eles estavam já era demais, né? Já era um abuso, né? Ou seja, tudo que eles iam fazer, eles consultavam, né, os espíritos. E isso começou a haver... Começou a haver interferências menos positivas, né, para o mal. Então, isso ficou muito ruim na época. E até hoje a gente vê que continua existindo e o Moisés proibiu aquela forma como eles estavam lidando com os espíritos. E Kardec vem trazer a nova forma, o diálogo com os espíritos, para que nós possamos compreender melhor a nossa condição de ser espírito, né? Tu falaste agora uma coisa, né? Quando falou essa questão dos espíritos virem conversar conosco naquela época, né? Falou com Maria, depois falou com José, para que ele pudesse, né, acalmar o coração. Me fez lembrar momentos hoje que nós vivemos, né? Em alguns momentos, quando a gente fala do nascimento de uma criança, né? Eu falo por mim, né? Quando disseram, né, das minhas 2, né, daquele primeiro baque, a gente ali tá vivendo o casal um para o outro. Aí surge, né? E eu acho muito bonito isso, a simbologia do nascimento do Cristo retrata tudo isso. Sim. As nossas dificuldades do homem, do ser humano da Terra, né? Porque qual é o casal que não se apavora no primeiro momento? Né? Um filho, a responsabilidade, né? Trazendo aqui para nossa experiência, né? A experiência de José e de Maria, aquele homem, né, que... naquela situação vem o anjo, né, e diz: acalma, fica com Maria, né, acompanha ela, né? Então o nascimento do Cristo traz toda uma simbologia que a gente traz sim até hoje, né? É muito viva a presença de Jesus
no nosso dia a dia. Porque tem gente que diz, não, mas isso foi naquela época, hoje em dia não tem muito, né? Mas não, é uma coisa muito viva, né? Jesus é muito vivo no nosso dia a dia, né, Elaine? Ele se torna vivo, Ângelo, quando nós começamos a prestar atenção quem ele é. Por exemplo, o Natal, né? O Natal, então o sentido do Natal, se a gente for ver pelo outro lado, eu vou dizer, se você me perguntar o que é o Natal, eu vou dizer, não é a chegada do Papai Noel, é o nascimento de Jesus. Porque o nascimento de Jesus, cada vez, por que será que os cristãos colocaram essa data, escolheram uma data, assim, e para relembrar o nascimento de Jesus? É para relembrar os seus ensinamentos, é para relembrar o que ele traz, a proposta que ele traz para a humanidade. Infelizmente, isso se perdeu muito, porque se ficou uma coisa muito comercial, né? Surgiu aí a história do santo, né? O Santa Claus. Santa Claus, né? Que é o Papai Noel, que esse homem, como nós estávamos conversando, que gostava de ajudar, e foi se perdendo a essência que é o nascimento de Jesus, porque se nós formos trazer realmente o que Jesus propõe, o que Jesus traz, nós vemos que hoje tem muitas pessoas que fazem, né, esse movimento, aproveitam a época do Natal para ir para lugares distantes, atender as pessoas para lembrar que Jesus está nascendo ali naquele movimento, né? Eu lembro de um movimento que tem até hoje, que é o Natal dos Ribeirinhos, né? Feito por uns amigos, o Erivan e a Grace, mais família, mais amigos que se juntam e trabalham o ano todo, outros, né? O Natal com Amor, da Fundação Allan Kardec, né? A Grace e o Erivan são do Centro Espírita Recanto da Paz, da Fundação Allan Kardec, de tantos outros, tantas religiões que se unem para acolher as pessoas, né? Nesse movimento de lembrar que Jesus nos trouxe essa proposta da união. Né? Cada vez que nós celebramos o nascimento de Jesus, é o nascimento de um novo ser. Porque aí, Ângelo, eu vejo que quando eu percebo a existência de Jesus, como você falou aí nesse início, Jesus chega para mim, o mentor espiritual Emmanuel, que não é só o mentor do Chico, mas hoje ele é o mentor da humanidade, né? Para todos aqueles que abraçam o ensino de Emmanuel. Ele diz assim, quando Jesus adentra o coração de um homem, ele modifica a sua marcha completamente. Certa vez eu li um artigo científico sobre comportamento humano e lá eles falavam sobre Jesus e diziam assim que era incrível como as pessoas que realmente, isso falado por cientistas de comportamento humano, como pessoas que quando elas resolvem abraçar os ensinamentos de Jesus de Nazaré e trazer para as suas vidas, sejam através de alguma religião específica, alguma religião cristã ou não, eles modificam a sua vida, modificam o seu comportamento, modificam a visão do mundo. Né? Hoje nós temos muitos movimentos minimalistas, né? Que as pessoas vão descobrindo o que é realmente essencial. E não tem a ver com religião, mas tem a ver com o despertar do ser humano que está aqui de passagem. Isso Jesus nos ensina. Pois é, isso aí é interessante tu dizer, porque se a gente for pensar lá naquele livro Em Torno do Mestre, né, de Vinícius, ele cita essas situações, né, desse nascimento. Né, porque, como tu disseste, há 2025 anos, talvez sim, talvez não, porque o Natal, até o século IV, né, as pessoas costumavam a comemorar o natalício do Cristo em datas diferentes, meses diferentes. E a igreja resolveu unificar isso na data que hoje a gente vive. Mas isso não significa, né? Quando foi? Quando foi? Essa é a grande pergunta, né? Lá tem essa mensagem, né? Cristo nasceu. Onde? Quando? E aí ele narra alguns personagens da história do Cristo em que eles dizem onde foi que nasceu. Paulo de Pedro, Maria Madalena, Zaqueu, Tomé, pessoas que a gente, mais uma vez, trazendo para as nossas realidades atuais, são como nós. Sim. São como nós. Né? Eu acho muito bonita no livro a passagem que ele fala sobre Pedro. Né? Porque Pedro traiu, a traição. Mas aquilo era algo necessário. Era preciso Jesus nascer. Até ali, Jesus não tinha nascido. Não tinha nascido. Ele dizia que acreditava, mas não acreditava. Ele se comprometia, né? Vai cuidar das minhas ovelhas? Vou cuidar das tuas ovelhas. Mas se ele não tivesse traído, ele não teria cuidado. Então é isso que a gente precisa entender desse nascimento, né?
Sim, eu vejo, Ângelo, que ele poderia ou não ter passado. Quando Jesus disse para ele, olha, eu te asseguro que ainda hoje, quando o galo cantar 3 vezes, tu irá me negar 3 vezes. Ele, jamais farei isso. Então, é um ensinamento que tem a ver com o nosso conhecimento sobre nós, sobre a fragilidade humana. Jesus não estava dizendo que Pedro era fraco, ele estava dizendo, Pedro, é que o ser humano é frágil. Sim. Ele estava mais ou menos dizendo isso. E na hora da dificuldade, na hora da pressão psicológica, do medo, e você não sabe para onde recorrer, às vezes nós não fazemos escolhas boas. Então, quando ele era ali o medo de também ser perseguido, de também ser crucificado, levou ele a negar. Que Jesus sabia, pela fragilidade humana, que Jesus, muito conhecedor disso. Então, nesse momento que ele nega, ele vai perceber que Jesus realmente conhecia. Conhecia do humano, conhecia dele. E dali ele vai seguir um outro patamar da vida dele, que é reconhecendo a sua fragilidade e buscando se tornar um ser humano mais forte. Para os cristãos que conhecem, né, que estudam o Novo Testamento, que isso é uma coisa... não é muito comum, infelizmente, porque quando se fala de Jesus no Novo Testamento, poucas pessoas têm o ensinamento de Jesus próprio. Imagina o Atos dos Apóstolos, né, que é esse movimento, os atos deles depois de Jesus. E uma outra mensagem do Vinícius, não sei se era em torno do Mestre também, que ele diz assim, quando Jesus estava aqui no mundo com os discípulos, Jesus era o sol e eles eram a lua, eles refletiam a luz de Jesus, como a lua que não tem luz própria e reflete a luz do sol. É um movimento lindo, mas né? Tem uma importância. Sim, é um movimento lindo. Então, Jesus estava com eles ali e Jesus era o sol e eles refletiam essa luz do Cristo nos seus atos, e as pessoas dizem, olha, está ali, olha o Pedro, ele é discípulo de Jesus, olha, aquele ali segue com Jesus, e eles passavam a ter aquela luz. Só que no Ato dos Apóstolos, nós vamos ver eles lutando com as suas fragilidades. Para quê? Para conquistar a luz própria. Porque Jesus não estava mais ali presente. E eles não tinham muito essa realidade da transcendência, do abstrato, que nós não temos. Por que as pessoas acham difícil estudar a doutrina espírita? Porque qual é o objeto de estudo da doutrina? O espírito, a sua natureza, a sua origem, a sua realidade, né? a sua imortalidade. E é muito abstrato, nós temos dificuldade do abstrato. Por isso que as pessoas... O celular, ele pegou as pessoas por aí, ela tem dificuldade do abstrato, do imaginário, dessa criatividade de viver a sua existência no sentido, ela precisa de algo, ela precisa... É aquilo que a gente estava conversando antes, né? A questão de como a gente vê a vida. Isso. A gente vê a vida como um copinho de café, né? Aquele pequenininho que cabe alguns mililitros, enquanto que a vida é um oceano, onde a gente perde a visão, a imagem na linha do horizonte. Isso é a essência da vida. E talvez era esse naquele conviver com o Cristo daquele momento. Eles estavam ali naquele copinho de café. Eles eram aqueles copinhos de café. Exatamente, né? Eles estavam dentro do copinho de café. Quando Jesus se afasta, e Jesus retoma depois, né, na ressurreição, no renascer em espírito e aparece para eles então percebem que realmente tudo que Jesus ensinava tinha uma dinâmica muito maior, que não era uma empreitada para o mundo material, mas era para o espírito imortal. E é essa experiência que eles vão viver em Atos dos Apóstolos, que ali Jesus passa a nascer para eles realmente, porque quando o Vinícius fala que Jesus nasceu ali quando ele negou, porque o Pedro vai dizer, porque a partir daquele momento eu percebi que a mensagem de Jesus era verdadeira e que a partir dali ele iria me guiar os meus passos. E aí, Ângelo, tem uma coisa muito interessante que eu acho que você conhece esse ditado, talvez nós já dissemos isso muitas vezes, que é assim, depois eu fui refletindo sobre isso e fui mudando a minha concepção, pelo menos para mim, pessoal, ficou diferente na minha relação de experiência com Jesus. Na minha busca, né, porque nós somos aprendizes durante muito tempo ainda, certamente. Então, nós costumamos dizer assim, eu costumava dizer isso, quando tiver uma situação, um momento da sua vida, assim como Pedro, né, que passa a perceber dali
que todas as situações dele agora ele poderia seguir com Jesus definitivamente. Se cada situação da minha vida eu não souber o que fazer, eu penso, o que Jesus faria se estivesse aqui? Não já ouviu isso? Dona Antônia dizia muito isso. Só que eu comecei a refletir o que mais Jesus sobre pode fazer por nós? O que Jesus faria se fosse ele? Aí eu fico pensando, primeiro que suposição não tem resposta. Outra coisa é que nós conhecemos pouco de Jesus, porque eu vou pensar num ato de milagre. Jesus surge ali e faz um milagre e aquela situação se resolve automaticamente para mim. E esse não é o objetivo. O objetivo é que eu lute para as resoluções. Então eu comecei a pensar que nós poderíamos dizer assim, qual é o ensinamento de Jesus que pode me auxiliar na resolução dessa situação? O que tu acha? Não fica melhor? Sim, sim. E aí, Ângela, eu vou vendo como as situações se desdobram em várias circunstâncias, eu vou precisar de quê? Estudar mais sobre Jesus, para que eu tenha mais recursos para viver Jesus. Diga lá se não é melhor. E aí eu te complemento da seguinte maneira. Muita gente diz que nós não conhecemos da vida de Jesus, já que nós estamos falando do nascimento do Cristo, do período do nascimento até o momento em que ele sai para divulgar, né, a sua mensagem. E aí ele deixa muito bem claro, justamente respondendo essa tua pergunta, que vale muito mais a mensagem do que o homem. A mensagem que ele deixa vai fazer com que nós possamos fazer dessa forma, né? Na mensagem do Cristo, o que me traz, o que me auxilia para poder, nesse momento, desse desafio que eu hoje estou enfrentando, poder encontrar um caminho, a verdade e a vida. E aí, nesse momento, eu vou ter ali o ensinamento dele. Por exemplo, nós temos uma dificuldade, de repente surge um problema entre nós dois, somos amigos há tanto tempo, e surge uma dificuldade entre nós dois, um problema, a gente não consegue se entender, e eu estou aqui me amargurando, com dificuldade, querendo brigar logo contigo, né? O ser humano é muito instintivo, quer logo brigar, quer logo resolver as coisas na briga. Aí eu paro e disse assim, mas qual é o ensinamento de Jesus que pode me ajudar nessa minha relação com o Ângelo para que a gente possa apaziguar, resolver o nosso problema e continuarmos a nossa grande amizade que nós sempre tivemos? E aí eu posso me lembrar, por exemplo, de Jesus dizendo assim, quando alguém te convidar para caminhar 1000 léguas, caminha 2000. O que o Ângelo está me pedindo? Mais compreensão. Paciência. Paciência, compreensão. Então, olha, você está com raiva, você se ofendeu, você está magoada com alguma atitude do Ângelo. Então, porque até aqui tu caminhou 1000 léguas com o Ângelo, porque vocês eram amigos e estava tudo bem entre vocês. Agora que o Ângelo teve essa atitude que te magoou, o Ângelo está pedindo o quê? 2000. Que é agora a compreensão. Porque amar você sempre foi muito fácil. Tu nunca brigou comigo, né? Eu também nunca briguei contigo. E aí, até aqui está muito fácil. Mas um dia pode precisar das 2000, não pode? E aí, talvez nessas próximas 2000, seja você, Elaine, que possa me deixar magoada. Hoje foi eu que te magoei, e amanhã? Né? E aí tu vai precisar caminhar as 2000. Naquelas primeiras 1000 léguas, a Elaine me compreendeu. Exatamente. E esse é o momento agora de mais 1000. Porque tem tantas léguas para a gente caminhar, porque a vida é isso. Então, né? Olha aí, o ensinamento de Jesus já salvou a nossa amizade. Eu já vou te perdoar, já vou te compreender mais. E isso, Ângelo, é na nossa vida. Quantas vezes eu estou ali com a minha mãe, que me pediu para caminhar 1000 léguas com ela, quando ela me trouxe ao mundo, quando ela me aceitou como filha, me trouxe. Mas quando a minha mãe entra numa situação que eu não gosto da atitude dela, porque somos pessoas diferentes, todos somos um filho, um marido, uma esposa. Quando ela entra numa situação, aí eu vou lembrar de Jesus. Jesus disse, quando alguém te convidar para caminhar 1000 léguas, caminha 2000. Eu vou precisar de algo mais. Faça algo mais, compreenda mais, perdoe mais. Até porque o perdão é mais importante para nós. Quando eu perdoo alguém, o perdão é muito mais importante para mim do que para o outro. Sim. E Jesus falava, para Pedro, não é 7 vezes que nós perdoamos, é 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitamente, porque o 7 ele tem muito essa simbologia do infinito, né? Então, é infinitamente, porque Jesus sabia o quanto que o perdão ia ser importante para mim, preservar a minha saúde física, mental, espiritual. E hoje a ciência comprova que um grande número, não todos, mas um grande número de doenças, como câncer, por exemplo, como doenças autoimunes,
elas originam de muitas mágoas e ressentimentos conservados. Então, o que Jesus estava dizendo? Você quer ter saúde física, mental, espiritual, emocional? Perdoe. Pois é, e aí eu vejo assim, o 70 vezes, 7 vezes, né? Porque o perdão é algo que a gente precisa trabalhar. Sim. O perdão não nasce no estalar de dedos. Não. Né? A gente precisa, o Carlos, né, foi presidente do Moraes, sempre dizia assim, a gente precisa não engolir o sapo, a gente precisa digerir o sapo. E esse é o sentimento, eu penso, né, que é o sentimento do perdão. Para a gente perdoar, a gente precisa digerir aquilo. Quer compreender. Quer compreender. Né? E aí, os 70 né? vezes, 7 vezes, é aquele perdão, tá, te perdoo uma vez. Aí comete, tá, te perdoo, vai. Até chegarmos ao último número que multiplicado 70 vezes, 7 vezes, porque aí é o verdadeiro perdão. São as 1000 léguas, as 2000 léguas que nós caminhamos. Sim. Ao final daquele número, né, aqui falando, multiplicado 70 vezes 7, foi quando nós compreendemos o perdão. Sim. O perdão verdadeiro nasceu em mim. Jesus, Natal, nasceu em mim. Né? Porque quando a gente falou aqui do Pedro, da negativa de Pedro, né, de Jesus, da traição, né, da negativa de Pedro, Jesus nasceu ali nele, quando ele também se perdoou, porque ele sofreu por conta daquele erro, que na cabeça dele ele tinha cometido a traição, tinha abandonado o amigo, o irmão a quem ele prometeu, mas aí ele reconheceu, entendeu e se auto-perdoou, que isso também é importante, né, Laine? Isso também é importante. E tanto que nesse momento, lá no Atos dos Apóstolos, nós vamos conhecer, e também nós vamos conhecer essa história, para quem não conhece, um livro fantástico que se chama Paulo e Estevão, né? É um livro sensacional, onde ele nos traz muitas propostas de conhecer e viver essa experiência renovadora. Porque aí também, o Vinícius, no livro, ele vai perguntar de Paulo, não é? Sim. Se perguntarmos a Paulo de Tarso, quando, né? Como, onde, quando e como Jesus nasceu, ele vai dizer, foi nas portas de Damasco. Quando eu, tomado pelo ódio, pela vingança, pela perseguição, tombo do cavalo, pelo fanatismo, Jesus me ergue e me convida a segui-lo. Então, a partir daquele momento, eu vou trabalhar a minha vida por um outro aspecto. Eu não vou mais... Tem ali a lei como base, a lei de Moisés, que é uma base dos valores éticos e morais para a minha vida, mas agora eu vou aprender a amar, como Jesus vai me propor. E aí, tanto no Ato dos Apóstolos como em Paulo e Estevão, nós vamos encontrar Paulo de Tarso ajudando Pedro a superar ainda a sua dor de ter negado Jesus, a se perdoar definitivamente e seguir uma trajetória com mais leveza, com mais possibilidade de ajudar mais pessoas. E aí Pedro vai se transformando cada vez mais numa figura incrível, né? Até o momento que ele encontra com um mendigo na porta de um templo e o mendigo pede uma moeda, ele coloca as mãos no bolso da túnica, não tem nada e ele diz, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, que é a possibilidade, né, de levantar. Então ele diz, levanta-te, anda em nome de Jesus. E o paralítico levanta e dizem que essa é a primeira cura de Pedro, né, uma cura mesmo, de ele confiar que Jesus, que através de Jesus é a sua força. E dizem que a partir dali, tem umas histórias no próprio Evangelho, e no Atos dos Apóstolos, em algum momento, eu não estou lembrando agora que fala, não lembro qual momento, que as pessoas disputavam a sombra de Pedro. Sim. Então, o homem que negou Jesus 3 vezes, chega um momento da sua existência de caminhar com Jesus, de se propor o nascimento de Jesus de fato na sua vida, em que as pessoas disputavam a sua sombra, porque dizem que ficavam curados só com a sombra dele. Tem um filme muito bonito, eu acredito que já tenha assistido, O Manto Sagrado, né? Já da década de 50. Muito lindo. Nós que já estamos um pouquinho mais, né? Tinha a Sessão da Tarde que a gente assistia, né? E geralmente passava. E é um filme muito bonito porque narra a história de um centurião. Para quem não assistiu, né? Eu recomendo que possa assistir. E ele sofre, né? A gente está falando desse auto-perdão e de Pedro, né? Tem um momento do filme que esse centurião, não esqueci o nome dele agora, ele vai procurar, porque ele é enrolado no manto, essa é a história, o manto sagrado, e ele começa, a gente falando de nascimento de Jesus,
Jesus nasce para ele ali, quando ele se enrola no manto. E ele começa a ter a consciência dele, né, começa a se culpar por conta, né, da crucificação. E aí ele se encontra com Pedro, né? E aí Pedro, né, naquele diálogo dele, né, para a gente resumir aqui, ele diz, né, eu sei quem você é o centurião romano, e que ele estava disfarçado, né, porque ele estava atrás do manto. Eu sei quem você é. Ele disse, mas você não sabe o que eu fiz. Aí Pedro fala, não, você que não sabe o que eu fiz. Eu sei que você... Aí ele diz, né, o centurião, eu crucifiquei aquele homem. E aí Pedro responde, pois eu o traí. Eu neguei, né? Para que você pudesse crucificá-lo, eu o neguei. E aí é quando esse homem, esse centurião no filme, né, com toda a fantasia de Hollywood, né, mas a essência da mensagem é justamente essa: o autoconhecimento, o auto-perdão, que o nascimento de Jesus, o Natal de Jesus é isso também, né? A gente poder se reconhecer, se entender, nascer. Jesus nasceu quando? Porque Jesus pode nascer agora. Né? Pode nascer agora. No momento que as pessoas estão assistindo esse nosso primeiro podcast, né? Com essas reflexões. E aí esse momento também de que hoje as pessoas nesse momento, né, nós temos aí as pessoas muito envolvidas com o comércio, com organizações de ceias, de presentes, de muitas compras. E nós teremos a oportunidade com o nascimento de Jesus em nós a refletir o que é o supérfluo e o que é o necessário, né? Que nós temos uma questão muito interessante sobre isso lá no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica da doutrina espírita, um livro de perguntas e respostas. E então, as questões materiais, elas são importantes, é muito bom o conforto material. É muito bom ter uma ceia farta, ter recursos financeiros para ter um conforto, ter uma condição boa. A questão é que parece que há muito esse movimento de dispersão para o material, esquecendo do verdadeiro, a essência, né, o essencial. Então, quando eu esqueço o essencial, aí eu lembrei de uma história, Ângelo, que é de uma mulher que eu penso que ela tem muito a ver com isso, nesse momento onde as pessoas estão muito dispersas, buscando as questões materiais, esquecendo o essencial. Então, uma mulher muito pobre caminhava a pé pelo deserto com uma criança no colo e ela está ali faminta, muito pobre, passando dificuldades, esperando encontrar alguém que ajudasse. Ela se depara em frente a uma montanha, uma caverna, e de repente abre-se a porta da caverna, né? Na história que é, claro, é uma metáfora, né? E abre-se as portas da caverna e ela ouve uma voz lá de dentro que dizia: entre, pegue o que for necessário, mas não esqueça o essencial. E ela entra, quando ela vê a caverna, era cheia de ouro. Ela deixa a criança no chão e vai catar. Então, pega a bolsa dela e começa a encher de ouro. E a avó dizia: seja breve, seja rápida, porque logo a caverna vai se fechar. E quando fechar, será para sempre. Pegue tudo que for necessário, mas não esqueça o essencial. E ela se ocupa. E enche a bolsa, e quando a bolsa está muito cheia, a avó diz mais uma vez: saia imediatamente com tudo que... Pegue só o que é necessário, não esqueça o que é essencial. O seu essencial. E ela com a bolsa cheia, pegando e sai nos últimos momentos, correndo e pegando umas coisas, corre e sai da caverna. A caverna fecha a porta. E ela esqueceu a criança lá dentro. O essencial. O essencial. Que ela deveria ter. A avó dizia: pegue o que é necessário, não esqueça o essencial. E eu vejo que nesse momento, muitas pessoas estão aproveitando esse momento para comprar, para adquirir muitas coisas, para organizar muitas festas deslumbrantes. Mas cadê o essencial? Não é? Será que a gente está esquecendo ele que diz, né? Esse menino, né? Essa criança, né? Essa criança, olha aí. Essa criança legal, diz, né? qual é o teu essencial? Qual é o teu essencial? Então, nesse momento, eu acho legal o movimento, assim, da família se reúne, mas que seja uma coisa, que o essencial seja um pouco mais a verdade, né? O pedido de perdão verdadeiro, o valor da família verdadeiro, desse sentimento de estar ali, não pela festa, pela bebida, pela comida, mas pelo que a data representa. Eu imagino, Ângelo, que, sem ideia de fanatismo, que às vezes as pessoas que são muito materialistas podem até nos considerarmos um pouco fanáticos, né, em relação a isso. Mas é que a questão... Lembra da mensagem, a passagem? Paz na terra aos homens de boa vontade.
Será que nós estamos precisando mais de coisas ou de paz? Né? Pois é. O mundo está claro, aí a necessidade um pouco mais de E será paz. que aquelas coisas que nós já obtivemos nos traz paz? Pois é. Porque vai passar tudo, aí ficam as dívidas, os comprometimentos financeiros, os desgastes, o cansaço. E se nós partimos, essas dívidas, esses comprometimentos ficam para aqueles que estão, e nós, no plano espiritual, já que estamos falando de diálogos espírita, nós também sofremos no plano espiritual. Porque como é que fica a nossa paz também no plano espiritual? E tu sabe que tem uma parte triste. Eu não gosto de falar de notícias tristes, não. Então, perguntar aqui falar de Jesus é notícia boa. Mas só lembrando brevemente, depois logo a gente fala de coisa boa também. Sim. É que tem uma estatística que durante o período do Natal, nas festas de 24 para 25, desencarna muito mais pessoas de violências, agressividade, acidentes de trânsito do que no Ano Novo, Pois é. no Carnaval. Sim. Então, é assim, é só para a gente, brevemente, para a gente pensar o que nós estamos fazendo com essa data. Vamos rever esse nascimento de Jesus. Quem sabe naquele momento ali da celebração, da ceia, eu me lembro de algo mais em mim que está precisando ser de um ensinamento de Jesus. Ou se eu não tenho nenhum, será que eu não poderia buscar verdadeiramente? Será que eu não poderia ir lá na minha sala, pegar uma Bíblia, uma mensagem do Evangelho, usar o celular e procurar uma passagem e ver, será que essa passagem não pode me ajudar nesse momento a relembrar Jesus aqui na minha família e quem sabe até segui-la pelo ano que vem. Isso que você está falando me relembrou uma história do Chico, de Chico Xavier, que convidam Chico a dizer, né, Chico, faz uma prece. E ele começa, tudo bem, eu vou fazer uma prece. E aí ele começa, muito obrigado. Só isso, Chico. Muito obrigado. E às vezes a gente, por tudo que a gente tem, isso que tu colocaste, essa situação, né? De uma mesa, né? Felizes daqueles que têm, né? Felizes daqueles que têm menos. Mas será que a gente já, naquele momento, a gente para agradecer também? Né? Porque Jesus é isso, agradecimento, né? Sim. Paz na terra entre os homens, né? De boa vontade. De boa vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, porque nós esse movimento de agradecer, a gratidão, ela é um sentimento que gera prosperidade. Né? As pessoas hoje falam muito de prosperidade, tem muitas meditações de prosperidade que são muito legais, as meditações guiadas ou silenciosas, sempre meditação é maravilhoso, é uma coisa essencial hoje no nosso mundo. No entanto, a verdadeira prosperidade, ela nasce com a gratidão. Mas o sentimento, não é uma camisa gratidão, escrito gratidão. Não é uma tatuagem, uma tatuagem. Ou eu de acordar. Não, todo dia eu acordo e digo obrigado por tudo. Eu pergunto tudo o quê? Não é? Porque quando eu digo tudo, aí eu vou levando a vida. Só que eu preciso entender que a vida, ela não é de levar, a vida não é uma mágica, é uma arte. Não é a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Só que se você for a letra, ler a letra, eu dizia isso, olha gente, não siga o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, porque não é assim. Aí um dia, quer saber, eu vou ler a letra, porque eu não sou muito de escutar pagode, né? Mas eu fui ler a letra. Tu sabia que a letra tem tudo a ver, porque ele diz, olha, de tudo que ele passou na vida, passei por muitas coisas nessa vida, e tudo que ele passou na vida, ele percebeu que tinha algo maior que guiava ele, que a vida era mais sábia que ele, e que a vida era Deus. Entendeu? Sim. E aí, nesse sentido, deixa a vida me levar, ela tem muito sentido. Sim. Porque se eu fazer as minhas coisas e confiar que Deus, através da minha vida, está me conduzindo às coisas certas, eu vou confiar mais, eu vou sair do pessimismo. Nós temos aí muitas pessoas viciadas em reclamação e queixa. O pessimismo ele tem sido uma pandemia no nosso mundo, causado muitos transtornos mentais. E nós precisamos levar mais esperança. E Jesus é o mensageiro da esperança. Eu ouvi uma palestra nessa última quinta-feira que falava sobre isso. Natal, Jesus traz amor e esperança. Exatamente. E aí, eu falando nisso, me relembra também a mulher hemorroíça, né? Que sangrava. A esperança que aquela mulher via naquele homem. Né, naquele homem. E ela, né, mesmo diz, eu sabia que eu não precisava falar, bastava eu tocar na tua veste, né, para que eu pudesse. E aí ele pergunta, quem foi que me tocou? Né? Mas mexe nessa multidão,
porque ele sente isso, né? Quando tu falas isso, de nós buscarmos, ele sente que nós estamos buscando. E aí é quando a gente encontra justamente essa esperança, esse amor, sem que às vezes a gente precise realmente tocar. Basta que a gente possa, né? Aí falando nisso aqui, tem só para mim não esquecer, tem uma parte que a gente que fala aqui no Momento Espírita, numa mensagem, diz assim: e entre os presentes e mimos que distribuiremos em nome dele, né? Porque é sempre o nome dele, né? Não nos esqueçamos de colocar uma parcela do nosso coração. Sim. Pode até ser que a gente possa estar ali distribuindo presente, que tem pessoas que se sentem bem em dar um presente, mas que a gente não deixe de fazer com que aquele presente tenha a essência que é o Natal, Jesus. Que aquele presente possa representar, possa simbolizar, né, essa união, esse sentimento, talvez de um perdão, para aquela pessoa que no início do ano lá teve aquelas 1000 léguas que nós caminhamos aqui, hipoteticamente ainda agora, que brigamos por algum motivo. E me neguei a caminhar os 2000, né? Que aquele presente possa trazer, quem tem aquele 1000, possa trazer ele, né? Ele ali dentro. E aí aquilo possa se restabelecer novamente, possa renascer. Sim, né? Exatamente, porque esse renascimento ele vai trazer essa questão da fé, que a fé ficou muito deturpada. Porque, Ângelo, tu sabe que a esperança, ela existe sem a fé, né? Você pode ter esperança nos seus projetos, na sua vida, você pode ser um ateu, não acreditar em nada nem ninguém e ter esperança que as coisas que você faz vão dar certo, e vai dar, porque a vida é por aí, independente de você acreditar em Deus ou não, Deus existe e sempre vai estar nos ajudando em tudo. Mas existe fé sem esperança? Não. Não. Então, se eu digo, eu tenho muita fé, mas eu estou muito preocupado que as coisas acho que não vai dar certo, essa fé é de verdade? Não. Não. Então, a fé só é verdadeira se ela for movida à esperança. Eu estou com problemas, estou numa situação, a pessoa está doente, a pessoa está com uma dificuldade, mas eu tenho fé que as coisas vão se resolver, que tudo vai se renovar para mim, que eu vou passar por essa dificuldade, porque a vida é assim, é uma grande travessia, como diz Fernando Pessoa, navegar é preciso, mas viver não é preciso, né? Então, na viagem da navegação você tem um mapa que te guia, mas a vida não tem. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quando ele nos propõe essa relação com Deus permanente. Então, a minha pergunta, para finalizar, fica: será que nesse Natal não seria possível você deixar Jesus nascer no seu coração e abrir um espaço para Jesus na sua mente, na sua vida? Sim. Dar um espaço entre tantas coisas que as pessoas hoje são tomadas, os transtornos mentais, eles são muito por conta disso, das mentes tomadas por tantas ocupações mentais, por tantos pensamentos acelerados, por tantas ideias que vêm de todo lado, de todo tipo de informação, principalmente das mídias. Será que você não poderia abrir um espaço para Jesus na sua vida, na sua mente? E aí, seguindo essa tua reflexão, eu vou um pouquinho mais além nesse desafio, né? De uma campanha promovida pela Federação Espírita Amazonense nesse período, em que tu mesmo participaste, né, do início, né, que é viver Jesus todo dia. Será que a gente não pode viver Jesus todo dia? Eu sei que ao longo, né, do ano, mas será que a gente não pode fazer esse esforço, a gente pode, esse desafio, viver Jesus todo dia? Porque eu costumo dizer o seguinte, que para nós, Jesus nasce em dezembro e morre na Páscoa. Ele passa poucos meses conosco, né? Então, por que a gente não faz isso? Viver Jesus todo dia. Essa campanha, essa proposta da Federação Espírita Amazonense. Viver Jesus todo dia. Sim. Porque viver... E aí a gente pode pensar assim o seguinte, nos últimos tempos, nos últimos anos, o comércio, voltando, né, para esse lado materialista, o comércio tem dado essa lição para a gente. Se a gente fala tanto de espiritualidade, mudança espiritual, quem está dando a lição é o comércio, que é algo material, porque nos últimos tempos o Natal tem começado em outubro. O Natal tem começado em outubro. Então, porque se o comércio está fazendo isso de forma material, de forma comercial, por que nós não podemos fazer isso de coração, espiritualmente,
refletindo a respeito de todo esse nascimento, desse menino, dessa criança que nasce, e que nós não permitamos que ele parta na Páscoa. Sim. Sigamos com ele ao longo do ano, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas preces, né? E a gente está precisando muito disso, né, Elaine? Nós estamos precisando muito dessa continuidade. Eu cheguei certa vez, conhecer uns abrigos de pessoas carentes, principalmente de crianças, como o Monte Salem, né? Porque eu comecei esse entendimento quando eu fui lá conhecê-los, levar umas crianças lá, e assim, eles dizem que no Natal eles recebem tantas coisas, mas tantas coisas que eles não têm onde guardar. Uhum. Só que aí depois, lá para abril, maio, começa a escassear. E aí, de mais ou menos abril, maio até dezembro de novo, eles ficam mendigando, implorando, passando pires. Correndo atrás para conseguir 1 quilo disso, 1 quilo daquilo para as crianças. Assim como tantas não outras instituições. Né? Ou seja, é como se só no Natal as pessoas tivessem necessidade de comer, sim, uma criança necessidade de brincar, necessidade de um caderno, né? Então, fica meio contraditório, né, o sentimento cristão nesse momento. E aí o convite é de que viver Jesus todo dia seria uma lembrança desses ensinamentos, né, de o que eu posso fazer para que, como diz a canção, para que seja Natal todo dia, né, para que todo dia seja um exercício, uma experiência. Porque é um aprendiz, né, como diz o Espírito Emmanuel. Lembra-te, se tu és cristão de verdade, que enquanto você espera por Jesus no teu dia a dia, Jesus espera igualmente por você. É verdade. Pense nisso, né? Que bom, Elaine. Elaine, eu queria te agradecer. E aí eu queria finalizar justamente isso. Não esqueçamos, é Natal. Mas que esse Natal seja perene nos nossos dias da nossa caminhada. Eu queria te agradecer por estar aqui conosco, abrindo, iniciando aquilo que era um projeto e hoje se torna uma realidade. É uma alegria muito grande. Nós vamos nos reencontrar novamente aqui, porque a gente já estava ali antes, né, de começarmos, imaginando outros temas, outras conversas com outras pessoas. E eu tenho certeza que vão ser conversas tão agradáveis quanto essa, vão trazer tanta luz, tanta reflexão, quanto esse momento que nós tivemos aqui. Muito obrigado. Que a gente possa realmente ter trazido para as pessoas essa possibilidade dessa reflexão. Que o objetivo é esse. Que as pessoas reflitam, que as pessoas possam, a partir daqui, tomarem, né, terem uma ideia, terem um entendimento do que a doutrina espírita tem a nos trazer, a nos mostrar e a nos oferecer. E aí eu que agradeço muito, né, o apoio de vocês, o convite. Lembro que há tempos, né, você e o Sanderson Sanderson vai estar aqui nas próximas, que se Deus quiser. E diálogo espírita, né? Você é uma coisa que eu gosto nessa vida de conversar, olha. Isso é uma coisa que me alimenta a minha alma. E é bom. E quando a gente conversa de doutrina espírita hoje, falando de Jesus e aí de outros espíritos tão bonitos e tão né, presentes aí nas nossas vidas. É, isso mesmo. Então, muito obrigado por essa conversa boa, né? Que Jesus, quando esperar por nós estejamos a postos. Muito obrigado. Que assim seja. Então, meus amigos, a gente quer agradecer aqueles que estão aqui conosco nesse início dessa caminhada longa, que vai ser longa, e que a gente possa se reencontrar. A gente marca aqui o compromisso para um novo encontro, com novos temas, sempre falando de doutrina espírita, trazendo a oportunidade de nós podermos refletir, pensar e agir à luz da doutrina espírita. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um grande beijo no coração de todos. Tchau, tchau.